Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Apesar da atuação patética do time hoje, da derrota, que nunca é bom, afinal de contas, toda vez que o Fluminense entra em campo, eu, assim como vocês, quero a vitória, principalmente quando você coloca jogadores que são titulares para jogar. Mas apesar disso, teve beijo no escudo, tá? Teve a saudação e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, já vou pedindo para você deixar aquele like para ajudar o canal, se inscrever se ainda não tiver inscrito e botar pilha no amigo também que você conhece, que não está inscrito ainda, apresenta o canal para ele. Compartilha aí o vídeo nos grupos de WhatsApp para divulgar, dar essa força e manda ver nos comentários. Os comentários são muito importantes, geram um feedback muito legal entre a gente e também, óbvio, ajuda a crescer o canal. Então, vamos fluminensear? Vamos com tudo. Galera, terminou agora há pouco. Red Bull 1, Fluminense 0 pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que o Diniz... Eu vou colocar o óculos aqui, tá, galera? Um jogo que o Diniz fez uma mescla ali com jogadores titulares e jogadores reservas. A zaga, por exemplo, foi composta pelo menino da base, que agora me fugiu o nome dele, o Marlon. A lateral esquerda, Diogo Barbosa. Na lateral direita foi... Aliás, a zaga não foi composta por esse menino, não. Foi André, deslocado para a zaga junto com o Marlon. Lateral direito, Samuel Xavier. Lateral esquerda, Diogo Barbosa. No meio campo, Martinelli e Alexander. E aí veio John Arias e Keno. E na frente, Cano e quem foi o outro? Agora me fugiu. Alexander, Martinelli, Arias, Keno, Cano. Ah, tá faltando um aí que eu esqueci quem é. Mas é o seguinte, pessoal. A atuação do Fluminense hoje foi patética e muito preocupante, tá? Eu tô abrindo aqui o jogo para poder ver qual foi o time do Fluminense. A atuação foi patética e muito preocupante. Alguns estão raciocinando da seguinte forma: ah, pô, jogo que não tá valendo nada, nosso foco é no dia 4. Vamos ver quem é. Ah, o Danielzinho. Um jogo que não tá valendo absolutamente nada, pô. Por que o Leandro tá chateado? Por que nossos amigos tricolores estão chateados? Galera, cara, não sei nem o que falar. Eu queria estar fazendo uma live agora, seria melhor, mas é vídeo, enfim. Eu dei uma fluminenseada no canal do André, ele também está indignado, revoltado e falando coisas que eu também venho falando. Primeiro, já vou deixar aqui minha opinião sobre o momento atual do Fluminense, sobre a nossa classificação para a final na Libertadores. Passamos porque Deus quis. Contra o Inter aqui no Maracanã eles tiveram várias oportunidades de matar. Lembrando que a gente teve um jogador expulso no primeiro tempo. E lá então nem se fala. A única coisa que pode explicar os 3 gols que o Ener Valencia perdeu foi que Deus deu um empurrão nele, tampou a visão dele na hora de chutar, de cabecear. Porque só isso explica os gols que esse cara perdeu lá. Mas, como a gente sabe que futebol não é só talento, é sorte também, a gente está na final. Agora, nesse jogo do dia 4, será que com as atuações que a gente vem apresentando, inclusive na Libertadores, a gente consegue levar esse caneco? Esse é o grande questionamento hoje, cara. O torcedor tricolor já vive uma ansiedade absurda em relação a esse jogo. Tá beirando o desespero. E aí ele vê o time jogar e vê essas atuações patéticas. Gente, o Corinthians, que fez 3 gols na gente aqui em menos de 30 minutos, empatou hoje no último lance com o América Mineiro no Itaquerão, dentro de casa. América Mineiro está rebaixado no campeonato. O Corinthians conseguiu um empate no último lance do jogo, estava perdendo o jogo. O Fluminense conseguiu tomar 3 gols do Corinthians em menos de 30 minutos. Tudo bem, 2 foram falhas individuais bizarras, um foi um pênalti inventado pelo juiz, que aliás o juiz de hoje inventou pênaltis também contra a gente. A falta foi fora da área, se é que foi falta. E o grande questionamento que fica é: por que o árbitro não verificou no VAR? Por que o VAR não chamou a atenção do árbitro? Tipo assim, irmão, dá uma olhadinha aqui que tá estranho. Cara, não tava nem estranho. Quem viu o lance pela televisão
que é a mesma visão que os caras do VAR têm, viu claramente que foi fora da área o toque. Fora da área. Se o juiz chegasse e dissesse que o toque não foi suficiente para pênalti, estava valendo. Se ele acha que foi falta, pênalti não tem como, foi fora da área. Mas enfim, o Fluminense, eu até separei para vocês aqui, para mostrar para vocês o seguinte. O Fluminense hoje obteve não, né? Hoje aconteceu a 10ª derrota do Fluminense na competição. O Fluminense, ele está com 42 pontos. Lembra bem que eu falei, 10 derrotas. Dessas 10 derrotas, a gente foi esmagado pelo Fortaleza, foi a primeira. Essa daí, beleza. Jogamos com o time reserva e tal. Tranquilo, o foco era outro na época. A gente empatou com o Vasco no primeiro turno, num jogo onde o Vasco fez aquilo que todos os times fazem contra a gente, depois que entenderam o que é o tal do dinizismo. Marca a saída de bola e espera o próprio Fluminense se enforcar com a sua própria corda. A tática que os adversários usam contra a gente é essa: deixa o Fluminense se enforcar na sua própria armadilha. Porque esse sistema dinizista aí que os dinizistas tanto vibram, que a imprensa vibra, nada mais é do que isso. O time avança a marcação, o Fluminense fica de toquinho inútil ali atrás e o time adversário fica só esperando o próprio Fluminense se enforcar, entregando uma bola para o adversário fazer o gol. Foi o que aconteceu nesse jogo contra o Vasco. Primeiro minuto de jogo, o Fábio deu a bola no pé do cara, o cara foi lá, tocou para o Pedro Raul, 1-0. A gente massacrou o Vasco depois, mas não conseguiu a vitória. Se você lembrar bem, contra o Corinthians ano passado aqui na Copa do Brasil, primeiro jogo, o Corinthians fez exatamente isso. Deixa o Fluminense se enforcar nessa tática imbecil que o Fluminense tem, de ficar dando toque inútil atrás. Uma coisa que só serve para duas coisas, aliás, uma tática que só serve para duas coisas. Uma, para a gente se enrolar e entregar a bola para o adversário, e para que a gente não tenha chance de gol e o adversário aumente muito a dele, porque afinal de contas, a gente está tocando bola na nossa defesa. Qual é a chance de gol que a gente vai criar? Aí a galera vem citar: não, mas tu lembra aquele gol assim? Tu lembra aquele outro gol? Gente, nós executamos um sistema de jogo que dá um trabalho danado. E os resultados são mínimos. Vou falar um pouco aqui de história, geopolítica, economia. Quem já estudou Fordismo aí? O cara enxergava lá a produção dele e falava: pô, dá para melhorar isso aqui para a gente produzir mais em menos tempo, com menos esforço. Ia lá e pimba. Pô, dá para ser mais rápido, pimba. Chegou um ponto que o cara conseguia fazer um carro em 3, 4, 5 minutos, eu não lembro agora. O sistema dinizista, ele vai na contramão do Ford. Ele quer criar sofisticação, uma coisa altamente elaborada, e o resultado é um gol, uma vitória dessa forma a cada 10, 15 jogos. Porque o normal, gente, é a gente ficar perdendo bola atrás e sendo massacrado pelo adversário. O normal é isso. Atuações que a gente gosta de citar como o ápice do dinizismo, como, isso aqui é dinizismo, cara, são raras. Quer que eu cite esse ano? A goleada sobre o Volta Redonda, a goleada sobre o Flamengo na final do Carioquinha, o 5-1 no River. Você lembra de algum outro? Se você lembrar, fala aí. Eu lembro desses três, não lembro de outro. Não lembro. E aí, você jogou 2 pontos no lixo contra o Vasco, por causa desse sistema. Vencemos o Cruzeiro fora de casa, que foi a última vitória. Aí vencemos o Cuiabá em casa. Aí perdemos para o Botafogo no Engenhão, de 1-0. O Botafogo fez exatamente isso que eu falei. Adianta a marcação e deixa o Fluminense se enrolar, se enforcar com a sua própria corda. Coisa que o Flamengo fez com a gente em 2 jogos na Copa do Brasil e nos eliminou. Lembrando que o São Paulo tinha poucas semanas à frente do clube, enfrentando um time que já tinha uma base do ano passado muito qualificada, que é o Fluminense, e o mesmo treinador. Aí o Botafogo nesse jogo repetiu exatamente isso. Adiantou a marcação e esperou o Fluminense se enforcar. E o Fluminense praticamente não teve chance de perigo. Aí o Fluminense foi, na outra rodada, perdeu para o Corinthians no Itaquerão, num jogo que foi exatamente igual. Primeiro tempo o Corinthians ficou com medo, o Luxemburgo tinha acabado de chegar no Corinthians, e aí no intervalo ele mesmo revelou isso. Ele conversou com os caras: galera, dá para ganhar esses caras aí. Porque o Fluminense, gente, é arame liso. É isso. O sistema de jogo do Fluminense é ineficiente.
Você pode, repito, você vai citar um jogo ou outro. E eu vou falar para você, galera, a gente tem sempre que atuar com as probabilidades onde as chances de vitória são maiores do que as chances de derrota. A gente está fazendo um sistema de jogo que a gente a cada 5, 6, 7 jogos ganha um e nos outros a atuação é péssima. A gente tem que mudar nossa filosofia. O sistema de jogo tem que ser um sistema de jogo que obtenha 60%, 70%, 80% do resultado positivo. Esse jogo aqui foi patético contra o Corinthians. Patético. Aí vencemos o Red Bull Bragantino no Maracanã, num jogo onde a gente faz os 2 gols, depois é amassado pelo Red Bull o jogo todo, até o final. Só Deus sabe como a gente conseguiu sair com vitória nesse jogo. Aí vem o empate contra o Goiás, que foi broxante esse empate. Broxante completamente. Tomamos gol no finalzinho, se eu não me engano, esse jogo. Empate com o Atlético Mineiro em Volta Redonda, broxante também, jogando em casa. Um empate absurdo. Vencemos o Bahia. Na sorte, a gente com 1 a menos. Lelê fez gol e tudo, fez o gol da vitória. O jogo contra o São Paulo foi para matar de vez. Foi aquele do mapa de calor pífio. Contra um time, sei lá, cara, eu sei nem classificar que time era aquele do São Paulo. Nem reserva a gente podia chamar que era. Atuação pífia. Pífia contra o São Paulo. Aí depois, vencemos o Internacional no Maracanã. Internacional andando em campo, não lembro porquê. Mas andando, a gente conseguiu ganhar. Galera, vou reforçar para vocês uma coisa. Todo time que demonstrou vontade contra a gente, só vontade, venceu. Por exemplo, hoje, a gente perdeu para o vice-líder do campeonato. O vice-líder do campeonato, ele apresenta basicamente a mesma coisa que o líder apresenta. Aplicação tática, aliás, uma boa tática de jogo, onde tem um sistema defensivo compacto, saídas com velocidade para ataque e tudo mais, e aplicação tática para executar essa filosofia de trabalho do seu treinador. Hoje o time que apresenta aplicação tática contra a gente e vontade, disposição, ganha. A maior prova disso, eu vou mostrar para vocês aqui num resultado patético nosso. Aí a gente empatou o Fla-Flu. Esse resultado aqui, meu irmão, foi para abandonar o campeonato. O Fluminense conseguiu perder para o Coritiba por 2 a 0. O Fluminense perdeu para o Coritiba por 2 a 0. Coritiba demonstrou somente vontade. Lembra bem, 10ª derrota nossa hoje. Aí ganhamos do Santos, aí ganhamos do Palmeiras. Aqui foi um momentozinho que a gente deu uma levantada. O jogo contra o Grêmio foi patético. Mesma coisa, arame liso, não ataca os caras, não chuta pra gol, fica de toquinho ali atrás, facilitando a vida do adversário. O adversário vai lá, faz o gol. Porque o que acontece, gente? Quando você fica tocando bola atrás, você facilita muito a vida do teu adversário. Aí você vai entender por quê, porque eu vou explicar agora. Qual é a lógica de você tocar a bola atrás para atrair o adversário? Qual é a lógica? É você atrair o adversário para gerar brecha, né, do meio campo para trás e você sair em velocidade para o ataque ou contra-ataque, seja lá o que for. Você toca a bola atrás, o adversário avança a marcação e você, de alguma forma, seja com lançamento, enfim, você avança em bloco e você pega o adversário com menos jogadores atrás. Você chega em maioria ou, no mínimo, empatado. E aí o adversário, ele fica naquele dilema. Eu avanço a marcação e fico exposto a essa tática, ou eu espero, puxo meu time até o meio campo ali, dou um pouco de campo para ele. O grande problema do Fluminense e a grande solução para os adversários é que o Fluminense faz o toque atrás, e os adversários sabem disso que eu vou falar agora. E quando o adversário avança a marcação para pressionar nessa saída, o Fluminense não usa a velocidade para sair em ataque. Porra, aí eu pergunto para vocês, qual é a lógica de você fazer isso, ficar tocando bola atrás? Você se coloca em risco, porque você está tocando bola perto do seu gol, você toma sufoco na saída de bola, o adversário diminui o espaço, e obviamente quando diminui o espaço fica mais difícil para você trabalhar a bola, e se o adversário tomar a bola já está praticamente na cara do gol. E outra, o adversário sequer precisa correr muito, porque ele já está no seu campo de ataque. Ele toma a bola e já está praticamente a 20, 15, 10 metros do gol. Aí o pessoal fica exaltando, dinizismo, olha que legal, a gente toca a bola atrás. Tá, a gente toca a bola atrás, mas com qual objetivo? É para sair rápido? Para pegar o adversário desguarnecido? Não, a gente toca a bola atrás por tocar. Hoje foi um grande exemplo, a gente ficou tocando bola atrás, perdendo o jogo de 1 a 0, né, no segundo tempo.
O Bragantino, o Red Bull Bragantino, eu mostrei pro meu pai. O Léo Ortiz era o que estava mais longe do gol do Fluminense. Estava no grande círculo do meio campo. Zagueiro, camisa 3. Virou ataque contra a defesa. Na maioria dos jogos é isso, ataque contra a defesa. Basta os caras avançarem, porque não tem a espetada do outro lado. Os caras avançam, o Fluminense simplesmente não usa isso a seu favor, saindo em velocidade para pegar o adversário em minoria. Aí esse jogo contra o Grêmio foi patético também. Aí o Fluminense ganha do América Mineiro, no Maracanã, beleza. Aí o Fluminense empata com o Atlético Paranaense num jogo horripilante, onde os caras tiveram o jogador expulso, e a gente tomou um gol deles no finalzinho, horripilante esses 2 pontos jogados no lixo. Aí ganha do Fortaleza por 1-0, beleza. Aí esse jogo contra o Vasco foi patético também. O Vasco só demonstrou vontade. Somente isso. Vontade porque o estádio estava cheio de torcedor dele, devia ter uns 30 mil torcedores lá no Engenhão. E porque tinha que escapar do rebaixamento. Estava vindo de algumas vitórias, treinador novo, demonstrou disposição, foi suficiente para enfrentar o Fluminense com uma feijoada na barriga. Parecia que tinha comido uma feijoada, completamente displicente. Onde entregou gols, tomou gol de cabeça, onde a nossa defesa nem subia, conseguiu perder o jogo para um time que está na zona do rebaixamento e deve até cair. Aí depois, a gente joga com o Cruzeiro e ganha, pelo amor de Deus, né? Ganha de 1-0 só, né? Pelo amor de Deus. Se não ganhar do Cruzeiro, vai ganhar de quem no Maracanã? Toma uma lavada do Cuiabá, outro time horripilante. Perde para o Botafogo no Maracanã sem o Botafogo suar a camisa. Fez a mesma coisa, adianta a marcação, espera eles errarem a bola sozinho, a gente sai em velocidade e faz o gol. Deram 2 espetadas, acabou o jogo. Horripilante essa derrota para o Botafogo. Gente, o Botafogo é um time com elenco normal. Normal. Tem um bom sistema de jogo e jogadores que executam com muita disposição, muita aplicação o seu sistema de jogo. Óbvio que contaram com vários fatores de sorte. Um deles é que os times que poderiam brigar pelo título estavam interessados em outras competições. Quando foram olhar para o brasileiro, já praticamente estava tarde. Vamos lá. Aí veio aqui o empate com o Corinthians horripilante no Maracanã. E hoje a derrota para o Bragantino, onde o mapa de calor foi vexaminoso também. Gente, estamos com 42 pontos. Depois de eu ter falado tudo isso, sabe o que eu digo para vocês? Dessas 10 vitórias, a gente poderia ter ganho 5 jogos fácil. Aliás, 10 derrotas. Bota o empate contra o Atlético Paranaense, foi patético, e com o Goiás também. Dessas 10 derrotas, 5 pelo menos a gente poderia ter ganho fácil. 42 mais 15 dá 57 pontos. O líder hoje tem 59. 42 mais 15 dá 57 pontos. De 10 derrotas, a gente poderia ter ganho 5. 57, bota os 2 pontos do empate patético contra o Atlético Paranaense, 59. Bota mais 2 pontos contra o Goiás, 61. Eu tô falando do time que tá na final da Libertadores. Eu tô falando do time que fez jogos patéticos, não foi o adversário que fez algo mirabolante, nada disso. Tô falando de um time que abdicou da vitória, por conta seja do sistema do jogo, ou seja da vontade, do ânimo que ele entrou para jogar esses jogos, da seriedade que ele encarou. Eu tô falando do time que tem um lateral que poderia jogar na seleção brasileira. Vídeo ano passado que ele fez brilhante no brasileiro e esse ano que ele vem fazendo. Eu tô falando do zagueiro que é da seleção brasileira. Eu tô falando de Felipe Melo, jogador tarimbado. Eu tô falando de Marcelo, lenda do futebol mundial. Tô falando de André, jogador que Liverpool e companhia estão disputando ele, no tapa. Eu tô falando de John Arias, titular da seleção colombiana. Eu tô falando de Ganso, que tá no momento ruim, mas todo mundo sabe que ele é craque. Eu tô falando de Cano, eu tô falando de Keno, eu tô falando de John Kennedy. Eu não tô falando de um time vagabundo, fraco, elenco limitado. Estou falando do finalista da Libertadores de 2023. Que por conta de um sistema de jogo ineficiente, para não falar outras palavras, ocupa hoje a 9ª posição do Campeonato Brasileiro. Poderia estar, talvez não na liderança, mas pelo menos empatado ou a 2 pontos abaixo do Botafogo, brigando pelo pentacampeonato brasileiro. Sem contar o fator que eu citei no início, que é uma coisa que preocupa o torcedor, tira a confiança do torcedor. O torcedor já está vivendo dias horripilantes em termos de ansiedade e tudo por conta dessa decisão da Libertadores. E o Fluminense está aí proporcionando atuações patéticas como a de hoje, com o time que tem. Beleza?
Deixa aqui no comentário de vocês o que vocês acharam, deixa o desabafo de vocês também, porque eu sei que tem muita gente indignada. Os dinizistas podem falar o que quiserem também, tá? O canal é democrático e livre para vocês falarem o que quiserem. E não se esquece, galera, dá o like, compartilha o vídeo aí, dá uma força pro canal crescer, tá bom? Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.